A nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. E todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria. A mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 2086, Ucrânia, Zona 4 das Terras Perdidas. Apesar de protegido das radiações, Kamarov só tem 50 segundos para recolher amostras. Se demorasse mais, a contaminação ser-lhe-ia fatal. Seria proibido de regressar às terras protegidas de África. 100 anos antes, um acidente na central nuclear de Chernobyl, seguido de uma explosão termonuclear, varreu a cidade do mapa. Todos os seres vivos, num raio de 300 km, foram aniquilados. Coberta de chuvas radioativas, a Europa Central é agora uma vastíssima terra de ninguém, habitada por animais contaminados. Os seres humanos foram obrigados a abandonar o continente, não poderão regressar durante os próximos séculos. Mas, felizmente, nada disto aconteceu. Há 30 anos, um minúsculo grão de areia interrompeu uma reação em cadeia que teria arrasado a Europa. – 26 de abril de 1986. À 1h03 da manhã, o engenheiro Anatoly Dyatlov ordena o começo de um ensaio na central nuclear de Chernobyl. 25 minutos depois, bombeiros esforçam-se ao máximo por extinguir um incêndio no núcleo do reator número 4 da central. 5 de maio de 1986, 3 técnicos sacrificam a vida mergulhando na água radioativa para impedir a explosão cataclísmica da central. Estes 3 acontecimentos intimamente ligados são momentos fulcrais num dos mais trágicos acidentes industriais da história, o desastre de Chernobyl. Vejamos porquê. Energia. Permite que nos desloquemos, que nos mantenhamos quentes, que comuniquemos. Atualmente, o domínio dos recursos energéticos e de técnicas de produção, bem como as consequências para o ambiente, são questões das mais importantes. A história da energia está ligada à do homem. A determinação para a dominar e compreender é uma das pedras angulares da nossa civilização. Há 400 mil anos, no advento da humanidade, o homem pré-histórico descobre-a, sem saber muito bem o que ela é. Pode assumir várias formas. Tem muitos rostos. Energia muscular, quer humana, quer animal, usada para nos deslocarmos e transportarmos cargas. Energia mecânica, que aproveita forças como, por exemplo, a da gravidade. Energia térmica, que transforma combustível em calor. Hidráulica, que através da canalização da água revolucionou os transportes e a agricultura. Eólica, que usa a sua força para fazer girar velas de moinhos e impelir embarcações para diante. No século XIX, a Revolução Industrial tornou possível a compreensão de um princípio básico. Toda a produção de energia é, na verdade e somente, uma transformação. Por exemplo, o carvão tem potencial energético. Quando provocamos a sua combustão, liberta energia. Esta energia térmica aquece água, que por sua vez se transforma em vapor. Este vapor pode então transformar-se em energia mecânica ao acionar pistões, ou em energia elétrica usando um alternador. Não se pode criar nem destruir energia, ela só pode ser transferida. Tal como fazemos com os rios, podemos canalizá-la, domesticá-la, usá-la. Mas ela também pode escapar ao nosso domínio e inundar-nos ou afogar-nos. Em 1898, 2 cientistas, marido e mulher, Pierre e Marie Curie, descobrem o rádio. Um elemento que brilha no escuro e parece produzir energia infinita. O seu potencial é enorme. 1 grama de rádio tem energia para transformar 1 tonelada de água em vapor. É uma das primeiras descobertas que conduzirão ao desenvolvimento de uma energia simultaneamente potente e perigosa, a energia nuclear. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo,
Analisamos e comparamos milhares de milhões de ocorrências que alteramos para reescrever a história sem cessar. Por exemplo, mergulhemos no núcleo de um reator nuclear para compreender como trabalha. Uma central energética clássica funciona queimando combustível, ao passo que um reator nuclear vai buscar energia aos átomos. Quando um átomo se cinde, liberta uma enorme quantidade de energia. Energia essa que depois provoca a cisão de mais átomos numa reação em cadeia, que pode tornar-se uma verdadeira bomba. Dominada é uma formidável fonte de energia. A central nuclear transforma toda essa energia em vapor de água, que por sua vez aciona turbinas para produzir eletricidade. Para trabalhar, um reator precisa de matéria-prima, geralmente urânio. Purificada e refinada, essa matéria transforma-se em grãos de 10 gramas, cada um capaz de libertar energia equivalente a 1 tonelada de carvão. O combustível é colocado no núcleo do reator, por sua vez contido por um recipiente hermético cheio de gás sob pressão. E o todo fica isolado dentro de uma estrutura maciça de betão, conhecida por edifício de contenção. É sua função conter quaisquer fugas potenciais. Elementos de importância vital são as varas de controle. Numa emergência, as varas penetram no núcleo do reator. É sua missão impedir a consequente reação em cadeia. Em teoria, com todas essas medidas de segurança, não pode haver acidentes. Contudo, a central de Chernobyl é bastante invulgar. Não tem vaso de contenção do reator, nem sensores de pressão. Em caso de problema, ninguém sabe o que se está a passar. O conjunto é acompanhado de longe numa sala de comando de onde partem todas as ordens. Uma leitura errada ou uma má decisão tomada nessa sala pode provocar um sobreaquecimento do reator e, na pior das hipóteses, uma tragédia. União Soviética, Ucrânia, 25 de abril de 1986. A central nuclear de Lenin, quase 18 km a norte da cidade de Chernobyl. Hoje é uma noite especial. Na sala de comando estão todos nos seus postos. Anatoly Dyatlov, vice-chefe dos engenheiros, supervisiona as operações. Vão ensaiar pela primeira vez o funcionamento do reator número 4. O ensaio exige que se desliguem os sistemas de alarme do arrefecimento e que se diminua a energia do reator. 11h10 da noite. Reduz-se a produção de energia do reator para 700 megawatts, tal como planeado. Podem iniciar o ensaio. À 00:30, Anatoly Dyatlov e seus gestores estão em desacordo quanto aos procedimentos a cumprir. Um deles executa mal uma manipulação importante. Insere demasiado fundo as varas de controlo do reator. A potência diminui rapidamente para os 30 megawatts. 6 minutos depois o reator para. De súbito a pressão eleva-se. Porque não há sensores, ninguém na sala de comando se apercebe do perigo. 38 minutos depois da meia-noite o reator já praticamente não produz energia. Anatoly Dyatlov ordena que se retirem as varas de controlo e que se reinicie o reator, o que vai diretamente contra o regulamento de segurança. A equipa protesta, mas obedece às ordens. 42 minutos depois da meia-noite a energia do reator aumenta, mas não consegue ir além dos 200 megawatts. É insuficiente. À 1:03, apesar das falhas e contra o parecer da equipa, Anatoly Dyatlov inicia o ensaio. Ao mesmo tempo, no núcleo do reator forma-se e concentra-se um ponto quente. Ninguém o pode ver. 1:21. O sistema de emergência avisa que se deve desligar imediatamente o reator. 1:23:04. Apesar de tudo, o ensaio começa. Ao mesmo tempo, um operário vê a tampa do reator erguer-se, empurrada pela pressão interna. 1:23:40. O encarregado Akimov resolve iniciar o processo de emergência que desliga o reator e baixa as varas de controlo. Só que o calor já distorceu os tubos que as guiam. As varas descem 1,5 metros em vez de 6. É demasiado tarde.
À 1h, 23 minutos e 44 segundos ouvem-se as primeiras explosões. O núcleo do reator já escapa completamente ao domínio de todos. Em poucos segundos, a sua energia aumenta 100 vezes. O reator explode e transforma-se em magma radioativo. Segundos depois, uma explosão lança ao ar a tampa de 1.400 toneladas. O reator número 4 da central nuclear de Chernobyl acaba de explodir. O preço a pagar atribui-se ao desastre de Chernobyl o nível 7 na escala de acidentes nucleares. O único outro acidente de igual gravidade é o de Fukushima, no Japão, em 2011. Corresponde a um acidente grave, seguido de enorme e prolongada poluição, com gravíssimas consequências para a saúde pública. Contudo, a história da energia nuclear civil inclui ainda 30 acidentes de menor gravidade, alguns dos quais com fusão do núcleo do reator, como aconteceu em 1979 na central de 3 Mile Island, nos Estados Unidos. O perigo é, por isso, bem real. Os acidentes nucleares são mais frequentes do que se imagina e, no entanto, a energia nuclear não tem o monopólio da poluição. Entre enormes derrames de petróleo e explosões de fábricas químicas, as consequências da atividade humana para o ambiente são cada vez maiores. Pode ligar-se a história da energia não só à do homem, mas também à da poluição. É o preço a pagar pela manutenção do nosso modo de vida. Poluição é a degradação de um ambiente natural pela introdução de matérias estranhas em quantidades demasiado grandes. Ao explodir, o reator número 4 liberta na atmosfera 50 toneladas de combustível nuclear. A tragédia mal começou. O inferno. Detritos em chamas caem sobre a central, ateando vários incêndios. A radiação ilumina o céu com luz vermelha e azul. A poeira radioativa espalha-se e assenta em todo o lado. No local da explosão, no núcleo do reator, operários sobreviventes tentam salvar o que podem. Evacuam os feridos, desligam as fontes de energia, põem de novo as bombas a funcionar. Todos ficarão irremediavelmente contaminados. Em vão, pois nesta altura ninguém consegue impedir a reação em cadeia do reator número 4. No entanto, mesmo ao lado, o reator número 3 continua a funcionar. À 1h28, 4 minutos após a explosão, chegam os primeiros bombeiros. Não trazem proteção contra radiações. Rapidamente sucumbindo a náuseas e acometidos de vômitos, os nossos heróis da linha da frente lutam corpo a corpo com o monstro. Apesar de despejarem toneladas de água no reator, não conseguem apagar este fogo invencível. Mas os outros focos de incêndio são progressivamente dominados. Por fim, o seu sacrifício salva o reator número 3 e impede outra explosão. Eles são imediatamente transportados para o hospital, mas irão morrer em poucas semanas. Pelo seu sacrifício, recebem a Ordem de Heróis da Nação. Salvar-se ou perecer? A palavra radiação significa exposição deliberada ou acidental de um corpo a vários tipos de raios. Em doses fortes, a radiação queima a pele, destrói o sistema nervoso e causa múltiplos cancros. Aliás, todos nós vivemos permanentemente expostos, quer a simples raio-x, quer no avião em pleno voo. Mas, felizmente, em doses infinitamente pequenas. Em Chernobyl, os trabalhadores e os bombeiros ficaram expostos a uma dose 30.000 vezes letal. Nem todos conhecem os riscos associados à radioatividade. Mas uma coisa é certa: uma vez em cena, apesar dos vômitos e das queimaduras, cumpriram o dever até ao fim. Este sentido de sacrifício, em que o interesse dos outros é importante ao ponto de uma pessoa se pôr em perigo para os salvar, encontramos-lo também em algumas profissões: bombeiros, polícias, socorristas, militares.
mas também se manifesta em qualquer de nós nas situações de emergência. Aconteceu muitas vezes um grande número de seres humanos ter ficado a dever a sobrevivência a um punhado de pessoas. Os bombeiros de Chernobyl sacrificaram-se para impedir o pior. Mas terá sido evitado todo o perigo? Manhã de 26 de abril. A morte paira. Invisível. Na cidade de Pripyat, na orla da central, 45 mil pessoas começam o dia como se nada se tivesse passado. Sem o saberem, nadam numa atmosfera saturada de radiações mortais. Circulam inúmeros boatos acerca de um incêndio na central, mas não deve ter sido grave, pois ninguém fez soar nenhum alarme. Até durante o dia aparecerem os militares. Um aspecto preocupante. Andam pela cidade com um equipamento de proteção. Ao começo da tarde, a radiação normal já foi excedida por ampla margem. Mais de 15 mil vezes a dose aceitável. À noite, 600 mil vezes. 36 horas depois da explosão começa finalmente a evacuação. Dirigem-se para a cidade mais de 1000 autocarros. Os moradores têm 2 horas para fazer as malas. Na noite de 27 de abril, a cidade fica sem habitantes. Só lá permanecem militares e cientistas, com ordens para avaliar o acidente. Correm todos um perigo enorme, porque o acidente está longe de estar ultrapassado. O núcleo do reator ainda é magma em fusão. Temperatura 2982 graus. Escapa-se para a atmosfera uma enorme quantidade de gases radioativos. A nuvem radioativa já chegou à Suécia e a comunidade internacional começa a preocupar-se com o que se está a passar na União Soviética. A URSS tem de estancar esta hemorragia radioativa, custe o que custar. Pelo que o país improvisa. Por turnos, centenas de helicópteros sobrevoam a central com a missão de largarem sacas de areia e chumbo no buraco escancarado na terra. São despejadas assim 5.000 toneladas para limitar a descarga de material radioativo. 600 pilotos ficam contaminados. Só que este tampão provoca um efeito indesejável. Aumenta a temperatura do reator. A qualquer instante, magma radioativo pode romper a laje de betão subjacente e cair nos subterrâneos da central, o que seria uma tragédia ainda maior. Os subterrâneos estão cheios de água, é despejada pelos bombeiros para apagar o fogo. Magma radioativo a quase 3.000 graus, de súbito mergulhado em 20 toneladas de água, é uma bomba termonuclear 80 vezes mais potente que a lançada sobre Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. A cidade de Kiev seria arrasada. Todas as formas de vida aniquiladas num raio de 320 quilómetros. Só há uma solução para se evitar o pior. Mergulhar no subterrâneo da central, nadar numa sopa radioativa, encontrar às escuras as comportas de esgoto e abri-las manualmente. Oferecem-se para isso 3 técnicos da central. Valery Bespalov, Alexei Ananenko e Boris Baranov. Os primeiros 2 sabem onde estão as comportas. O terceiro acompanha-os com uma lanterna para os outros se orientarem nas águas turvas. Estão perfeitamente cientes dos riscos que correm. Permanecem 1 hora no escuro. O tempo que levam a concluir a tarefa heroica. Morrem nas semanas seguintes. A 6 de maio, o núcleo em fusão do reator atravessa finalmente a laje de betão e inunda os subterrâneos da central. Felizmente, já não há água que possa provocar uma explosão. Acabamos de chegar a um ponto de viragem. Um ponto de viragem é um acontecimento muito importante. Uma encruzilhada da história em que o mundo tanto pode pender para um lado como para o outro. Perante o perigo iminente de uma explosão nuclear apocalíptica, 3 homens oferecem-se. Sabem que a sua missão é suicida. O que teria acontecido se ninguém tivesse aberto as comportas?
No pior dos cenários, dezenas de toneladas de magma radioativo a vários milhares de graus teriam entrado em contacto com 20 metros cúbicos de água num espaço exíguo. Uma gigantesca panela de pressão, mas sem nenhuma válvula de escape. Calcula-se que a explosão teria sido 50 a 80 vezes mais forte do que a de Hiroshima. Teria de certo arrasado a cidade de Kiev e exterminado todas as formas de vida num raio de 320 km em redor. E mais, teria reduzido a nada todas as forças responsáveis por combater o acidente. Não ficaria ninguém para impedir o fluxo de radiação. A contaminação teria sido cataclísmica, teria dado cabo das reservas de água da região e contaminado os solos durante séculos. A vida humana, aí, já não seria viável, a não ser à custa de cancros e deformações genéticas. A Europa Central ter-se tornado uma imensa terra de ninguém num território perdido de paisagens desoladas. O mundo hoje teria um rosto radicalmente diferente. Evitou-se o pior. Mas a situação permanece extremamente grave. Num raio de 30 km, com um centro na zona do desastre, solo, água, vegetação, animais, está tudo poluído e muitíssimo radioativo. Para limpar uma área tão vasta recorre-se a 600 mil homens, que lavam a camada superior de poeira, arrasam construções, enterram desperdícios, abatem animais. Chamam-lhes exterminadores de Chernobyl e lutam contra o inimigo invisível. Para impedir que o magma radioativo se infiltre ainda mais e contamine os lençóis freáticos, escava-se um túnel de acesso. Objetivo: construir uma nova laje de betão sob o reator. 10 mil homens trabalham noite e dia para escavarem o canal. Contaminados, um quarto deles morre antes dos 40 anos. Descontaminar a central é muito perigoso. O mais pequeno detrito radioativo é suficiente para matar um homem numa hora. Pelo que se enviam robôs comandados à distância. Mas estes avariam-se porque as radiações são demasiado fortes. Só homens poderão fazer o que tem de ser feito. Revezando-se a cada 45 segundos e equipados com simples proteção de chumbo, aqueles a quem se passa a chamar biorrobôs arriscam a vida para limpar os detritos. Após estas operações de limpeza, pode-se finalmente construir um sarcófago de betão que contenha o reator número 4. Terão de ser as gerações vindouras a lidar com esta bomba-relógio. Atualmente, prossegue uma construção gigantesca com que se pretende renovar a selagem do reator. Um arco enorme de 30 toneladas de aço com 100 metros de altura. Esperança de vida desta estrutura, cerca de 100 anos. Mas, e depois? Essa é outra história. A vida arranja sempre uma maneira. Limpou-se a região de Chernobyl até um raio de 30 km em redor da central, zona que depois foi encerrada e cercada. Hoje chamam-lhe simplesmente a zona. Placares de aviso proíbem o acesso de pessoas e alertam para o perigo de radioatividade. O desastre de Chernobyl arrasou populações humanas, mas também os animais selvagens. Os que as radiações não mataram foram abatidos pelos exterminadores. Durante muito tempo pensou-se que esta zona tivesse ficado perdida para os próximos séculos. Parecia tudo morto, imobilizado no tempo. Mas como sempre, a vida evoluiu e adaptou-se. Mais protegidos contra as radiações do que os outros, certos animais sobreviveram e reproduziram-se. Hoje, espécies únicas no mundo surgiram nesta região, abandonada pelo homem, por vezes com deformações e pelagens de cor estranha. Mas há verdadeiramente vida e, feitas as contas, a biodiversidade aqui é comparável à de muitas reservas naturais. Há milhares de milhões de anos, a vida conquistou um planeta Terra então estéril. Resistiu ao bombardeamento de meteoritos, glaciações e extinções em massa.
No entanto, e apesar desses assaltos, pouco a pouco, a vida conseguiu impor-se, fosse qual fosse a sua forma, levasse o tempo que levasse. A vida não é frágil, é tenaz. Já cá estava antes do homem e cá estará depois dele. Os únicos frágeis somos nós. Só está em perigo o ambiente. Exatamente aquilo que permite a existência da espécie humana. Se demorasse mais, a contaminação ser-lhe-ia fatal. Seria proibido de regressar às terras protegidas de África. 100 anos antes, um acidente na central nuclear de Chernobyl, seguido de uma explosão termonuclear, varreu a cidade do mapa. Todos os seres vivos, num raio de 300 km, foram aniquilados. Coberta de chuvas radioativas, a Europa Central é agora uma vastíssima terra de ninguém, habitada por animais contaminados. Os seres humanos foram obrigados a abandonar o continente, não poderão regressar durante os próximos séculos. Mas, felizmente, nada disto aconteceu. Há 30 anos, um minúsculo grão de areia interrompeu uma reação em cadeia que teria arrasado a Europa. Mantenhamos quentes, que comuniquemos. Atualmente, o domínio dos recursos energéticos e de técnicas de produção, bem como as consequências para o ambiente, são questões das mais importantes. A história da energia está ligada à do homem. A determinação para a dominar e compreender é uma das pedras angulares da nossa civilização. Há 400 mil anos, no advento da humanidade, o homem pré-histórico descobre-a, sem saber muito bem o que ela é. Pode assumir várias formas. Tem muitos rostos. Energia muscular, quer humana, quer animal, usada para nos deslocarmos e transportarmos cargas. Energia mecânica, que aproveita forças como, por exemplo, a da gravidade. – 26 de abril de 1986. À 1h03 da manhã, o engenheiro Anatoly Dyatlov ordena o começo de um ensaio na central nuclear de Chernobyl. 25 minutos depois, bombeiros esforçam-se ao máximo por extinguir um incêndio no núcleo do reator número 4 da central. 5 de maio de 1986, 3 técnicos sacrificam a vida mergulhando na água radioativa para impedir a explosão cataclísmica da central. Estes 3 acontecimentos intimamente ligados são momentos fulcrais num dos mais trágicos acidentes industriais da história. O desastre de Chernobyl. Vejamos porquê. Energia. Permite que nos desloquemos, Energia térmica, que transforma combustível em calor. Hidráulica, que através da canalização da água revolucionou os transportes e a agricultura. Eólica, que usa a sua força para fazer girar velas de moinhos e impelir embarcações para diante. No século XIX, a Revolução Industrial tornou possível a compreensão de um princípio básico. Toda a produção de energia é, na verdade e somente, uma transformação. Por exemplo, o carvão tem potencial energético. Quando provocamos a sua combustão, liberta energia. Esta energia térmica aquece água, que por sua vez se transforma em vapor. Este vapor pode então transformar-se em energia mecânica ao acionar pistões, ou em energia elétrica usando um alternador. Não se pode criar nem destruir energia. A nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. E todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria.
A mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 2086. Ucrânia. Zona 4 das Terras Perdidas. Apesar de protegido das radiações, Kamarov só tem 50 segundos para recolher amostras.